Olá, bom dia, feliz ano novo, um pouco atrasado, mas essa é a primeira live do ano. Estratégias criativas para ansiedade na pandemia. Estou convidando o psicólogo Marcos Fourrier, ele é do Sul, mora aqui em São Paulo. O Marcos, ele foi o último profissional que fez um trabalho lá no Instituto Casa do Encontro, presencial. Ele dirigiu esse trabalho sobre criatividade e ansiedade lá, usando teatro, alguma coisa, e foi no dia 7 de março, que eu me lembro, e na semana seguinte a gente já teve o lockdown e tudo, né? Quer dizer, lockdown daquele jeito, né? Deixa eu avisar ele que a gente já tá aqui. A Tita, o Marcos entrou. Não sei quem é a Molécula 46. Aqui o Marcos já pediu para entrar, vou liberar. Vamos lá, vamos ver como é que tá a conexão hoje. Eu tô aqui morrendo de calor e tô ansiosa por essa live. Vamos ver o que o Marcos vai dar de dica pra gente. Bom dia, Marcos. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você chegou aí da pediatra com o bebê? Cheguei. Eu tô com a impressão de que eu tô muito escuro na tela, é só pra mim ou tô mesmo? Eu acho que tá um pouquinho escuro também, mas eu não sei. Então, peraí que eu vou mudar de lugar, peraí. Vamos ver se eu faço essa mudança. Mas eu acho que depois no vídeo fica bom, porque o texto tá em cima de você, né? Acho Pode que ser. tem isso. Mas ficou melhor mesmo. Sim. O Marcos é um cara de teatro, gente, então ele tem essa noção de estética, de filmagem. 12 de outubro, que Molécula 46. Não, você não tem essa noção? Ó, tô escuro de novo. Não, eu sou um cara que gosta de teatro, faço teatro amador, assim, mas eu sou muito ruim, assim, eu faço porque entrou na minha vida como um aspecto meio terapêutico, por conta até do psicodrama, eu peguei gosto, e também foi me ajudando a me soltar, assim, mas eu tenho uma história que eu conto, que eu tenho uma apresentação marcante na época da escola, que eu apresentei um trabalho, e quando eu saí da frente da sala, a marca das minhas costas estava inteirinha na lousa, assim, de suor. De tanto que eu suava, assim, de ter que falar em público. Então, eu também entrei muito no teatro para ir me soltando e perdendo isso. Então, mas eu não tenho pretensões aí artísticas. Porque eu tô vendo aqui no seu mini currículo que você... como que é isso, né? Já vou até perguntar. Applied Improve? Improvisação teatral? É a ideia de que, assim, eu comecei a estudar improvisação teatral por conta do psicodrama, e aí na época eu achei que eu tinha descoberto, assim, a América, quando eu vi que tinha uma série de princípios que você usa para improvisar no teatro, que você podia usar como fator terapêutico. Então você tem, por exemplo, na improvisação teatral, você tem uma regra que diz assim, para tudo que te oferecem, a postura é sim e. Então, se a gente está num jogo de cena e você fala assim, mas você chegando atrasado de novo, né? Eu vou dizer, não, eu não cheguei atrasado. Eu vou dizer, pois é, eu cheguei atrasado, porque, né, eu compro a sua oferta, né, e vou construindo em cima disso. E isso tem, assim, para algumas pessoas, isso para mim fez muito sentido na minha vida, assim, né? Porque eu era uma pessoa que tinha o costume de dizer muito não para algumas ofertas da vida. Então, quando você treina isso no teatro, se você fica treinando dizer sim, você adquire uma postura de um pouco mais de abertura para a vida. E também de coparticipação, porque tem o sim, mas tem o e. Porque não adianta só eu dizer sim, eu tenho que oferecer alguma coisa depois. Eu tenho que me mostrar, tenho que me colocar vulnerável e tenho que, colocar eu no mundo ali na cena. Então isso também, não é só ficar dizendo sim passivamente, mas é dizer sim e me colocar. Então isso, para mim, foi um trabalho legal, né? Porque eu achei que eu tinha descoberto a América.
E aí eu fui descobrir que existe uma associação mundial de pessoas que trabalham com a ideia de improvisação aplicada, que é pegar os princípios da improvisação teatral e aplicar para uma outra realidade. Então, assim, como é que você aplica esses princípios do sinhê, do levar para ação, do cuidado com o outro? Como é que você leva isso para, sei lá, uma relação de trabalho? Como é que você leva isso para uma relação de médico-paciente? Como é que você leva isso para uma relação professor-aluno? Então, enfim, tem um monte de gente que trabalha com um monte de coisa, e aí foi uma coisa que eu fui estudando, fui participar de congresso fora, fui, enfim, fazer formações, estudar, e é uma coisa que eu gosto de levar até para o meu consultório, assim, de usar o jogo de improvisação, porque tem gente que faz isso. Tem uma conferência que agora está há 2 anos sem acontecer por conta de tudo isso, mas é uma conferência que é só de psicólogos que usam improvisação dentro do consultório, né, como um fator de saúde mental, desenvolvimento de, vamos dizer, desse lado saudável. Então, foi algo que eu comecei a trabalhar, eu gosto muito, adoro porque com jogo, com brincadeira, enfim, um pouco do que a gente experimentou uma vez no seu espaço, quando a gente foi trabalhar a ansiedade, né, teve uma primeira fase que tinha muitos jogos de teatro, que você conhece, e a gente ia refletindo sobre como aquilo conversava com alguma questão nossa. Estava até contando que você foi a última pessoa que dirigiu um trabalho presencial antes do lockdown, né? Dia 7 de março, eu nunca esqueço. E foi uma vivência tão legal. Então, assim, pelo menos eu fechei com chave de ouro, né, o presencial. Então, foi super legal mesmo. E aí, né, Marcos, a gente está falando, né, de um trabalho, você está falando de improviso, acho que tem tudo a ver com criatividade. Então, já vou emendar, assim, conta um pouquinho o que é criatividade, que conceito que você usa de criatividade e o que é uma ansiedade normal, uma ansiedade patológica e como é que a gente usa isso, criatividade com ansiedade. Boa. Então, eu sigo muito a linha psicodramática para entender a criatividade, que é essa habilidade de eu encontrar uma resposta para uma coisa que nunca me aconteceu na vida, uma coisa inédita, ou de encontrar uma resposta diferente para uma situação que eu estou vivendo o tempo inteiro. Isso se mistura um pouco com a noção que a gente tem de criatividade e espontaneidade, né? Mas eu gosto de pensar, para organizar minha cabeça, criatividade é essa energia que me ajuda a encontrar uma resposta nova. A espontaneidade vem junto ali para fazer com que essa resposta nova seja uma resposta que seja adequada, que seja saudável, que seja boa para mim, que seja boa para a relação que eu estabeleço com o meio ou com as pessoas, né? Então eu uso muito essa lógica de encontrar respostas novas para as coisas que vão nos acontecendo. E aí, quando a gente pensa assim em ansiedade, né, o que é normal, o que é patológico, aí a gente começa a entrar numa coisa que é um pouco mais sutil da gente pensar, ou pelo menos como eu penso, que eu gosto muito de uma definição, acho que uma definição meio que geral, eu vejo que muita gente usa, assim, a gente estuda isso na faculdade, né, tipo, para diferenciar o que é normal, o que é patológico, né, e aí era muito essa lógica, assim, qual é a intensidade dessa questão, qual é a frequência e qual é o prejuízo que ela te traz. Então, tipo, a sua ansiedade, todo mundo, acho que já se deparou com o momento que se sentiu ansioso, né, acho que todo mundo tem isso no seu repertório de vida. Mas tem pessoas que têm isso com muita frequência. Tem pessoas que têm isso, nem tem isso tão frequente, mas quando tem uma intensidade muito grande. E para mim o fator que eu uso muito assim para avaliar quando é o caso da pessoa buscar ajuda ou não, que prejuízo que está te trazendo. Está te impedindo de fazer alguma coisa? Está te impedindo de interagir com pessoas? Está te impedindo de buscar uma vaga de emprego? Está te impedindo do que quer que seja, né? Se isso está te impedindo e você acha que o prejuízo disso é um prejuízo que está alto para você ficar pagando, aí eu acho que é o momento de você olhar para isso, buscar algum tipo de ajuda, que eu acho que tem alternativas para isso, você não precisa ficar pagando esse preço, né? Eu gosto muito de olhar por esse lógico, assim, por essa lógica, porque é difícil determinar, assim, não tem como a gente marcar uma linha clara de assim, daqui para cá é patológico, antes disso é normal, né? Tem pessoas que têm um nível basal de ansiedade um pouco mais alto, mas ela consegue conviver bem com isso, ela consegue achar estratégias e convive a sua vida e tem uma vida tranquila, assim, relativamente tranquila com isso. Então, é patológico? Talvez não, né, se ela está vivendo bem. E aí você tinha mais uma pergunta que eu esqueci. Como é que a gente usa a criatividade para lidar com a ansiedade? Boa. Então, eu costumo pensar assim, né, que o que é algumas definições que eu gosto, assim, que ajudam a entender. A ansiedade é medo de alguma coisa que está no futuro, né? Quando eu não estou no presente, eu estou preocupado com uma coisa que pode acontecer, que pode vir.
E aí eu acho que a criatividade, ela vem como uma possibilidade de eu, ao me dar conta disso, perceber que eu estou ali preocupado com uma coisa que é futura, ou seja, uma coisa que não está acontecendo aqui agora, então eu encontrar uma alternativa, porque geralmente eu, diante de uma ansiedade, eu começo a apresentar os mesmos comportamentos. Então eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que começam a pensar muito, começa a hiperventilar e aí começa a buscar coisa no Google para ver e buscar, sabe, uma solução mágica. Então você tá, vamos dizer assim, esse é um possível comportamento que você tem normalmente. E aí a criatividade vem como uma lógica assim, tipo, que outro comportamento eu posso ter, né, para experimentar. Então, tipo, em vez de eu entrar no Google para procurar se isso é normal, eu vou, sei lá, eu vou abrir minha janela e vou ficar olhando 5 minutos para o horizonte. Né, eu vou, se você tem, isso eu tenho visto muito isso, assim, até de relatos de amigos e visto também no consultório. Pessoas que, para lidar com a solidão e com a ansiedade que ela vem gerando, por conta desse isolamento, comprar um pet, adotar um cachorro, adotar um gato, sabe? Então, assim, porque é uma coisa que te chama para o presente, né? Se o cachorro tá lá te pedindo para brincar, você tá brincando, você não tá pensando numa coisa futura. Ou pelo menos diminui isso, né? Você pensa um pouco menos, né? Isso parece que perde um pouco do tamanho. Então, eu acho que a criatividade vem com essa possibilidade, assim, de olhar, tipo, o que eu posso experimentar, o que eu posso tentar, que eu ainda não tentei, para ver que resultado isso dá. Né? E aí você vai numa espécie de tentativa e erro, né? Meditação, por exemplo, tem muita gente que usa meditação para lidar com a ansiedade, mas já tem alguns estudos dizendo que para algumas pessoas a meditação não tem sido efetiva ou inclusive aumenta a ansiedade. Então, assim, você tem que experimentar. Talvez no seu caso funcione, talvez no caso de outra pessoa não funcione. E eu acho que a criatividade vem começar, tipo, esse exercício de tentativa e erro. Sabe? Para mim, olhar para o horizonte resolveu. Para mim, não. Para mim, comprar um pet ajudou. Para mim, é ligar para alguém e ficar batendo papo. Né? E aí você vai encontrando as suas estratégias que funcionam para você. É interessante isso de experimentar, né? E você tinha falado que criatividade é uma energia, tal, que está junto da espontaneidade. E aí aquela velha pergunta que todo mundo faz. Essa energia, a gente já nasce com ela é armazenada, a gente produz essa energia, a gente, assim, tem um monte de gente que fala, eu não sou criativo, porque a criatividade está muito relacionada à arte, né? Mas você está trazendo um outro conceito de criatividade, e a gente consegue desenvolver essa criatividade? Como que é isso, dessa energia, né? Boa. Então, da maneira como eu venho estudando e vendo, eu acho que o psicodrama fala disso também, assim, todo mundo nasce com essa criatividade. E eu acho que se a gente parar para olhar para as crianças, né, tipo, talvez em casos muito isolados você vai encontrar uma criança muito nova que, tipo, apresenta um baixo nível de criatividade. Sei lá se isso existe, eu acho que não, mas talvez tenha. Mas a média geral, quando você olha para as crianças, você vê que elas têm criatividade. E aí não é a criatividade artística, né? É importante que você citou isso, porque não é essa a nossa referência de criatividade. Então se eu sou um artista, eu pinto obras, eu produzo, eu vou para o teatro, eu sou criativo. Se eu sou uma pessoa que trabalha com, sei lá, engenharia de software, não. Pelo contrário, né? Tipo, a criatividade está em todo o ato, está no ato de você tá andando na rua e perceber que, sei lá, tem um caminho mais fácil, né, para você chegar onde você quer chegar. A criatividade está em você, por exemplo, eu tenho improvisado aqui um pedestal para poder prender o meu celular e não precisar deixar ele, tipo, numa mesa, porque eu não gosto de ficar com mesa na frente quando eu estou atendendo, né. Então, tipo, a criatividade está em você, tipo, abrir a geladeira, tem umas coisas que você nunca misturou e você mistura para fazer a sua refeição. Tá em tudo, né? Tipo, em qualquer coisa que você faz, que é uma resposta que você dá diante de um desafio, uma questão, você está usando essa criatividade. E a criança tem isso, né? Ela vai aprendendo, tipo, que, tipo, não dá pra, eu não consigo subir aqui, mas se eu for por ali eu consigo subir e pego o que eu quero. Então isso é uma espécie de criatividade, né? E a criança tem assim, quando eu lembro que eu comecei a trabalhar com improvisação, eu fazia algumas experiências para adultos, assim, trabalhos abertos, e alguns me perguntavam, posso levar meu filho? E eu perguntava, quantos anos ele tem? Ah, tem 8. Meu, não dá para levar seu filho, porque ele é muito melhor que a gente, já, não vai ter graça pra ele. E criança, e uma vez na virada, num evento aqui em São Paulo, chamado Virada Sustentável, a gente participou, e aí era aberto, e alguns pais vieram com filhos, e assim, você dava uma sugestão,
de alguma coisa, assim, tipo, vamos fazer uma cena sobre a doce vida, né? A inspiração é a doce vida. Os adultos ficavam assim, tipo, esperando ter uma ideia, sabe, assim, você terminava de falar, a criança já estava no meio do palco fazendo alguma coisa, tipo, eu sou uma erva daninha, pronto, sabe, tipo, fazia. Então a criança tem muito menos bloqueio dessa criatividade. O que eu vou percebendo é que as pessoas que dizem, eu não sou criativa, porque em algum momento você foi deixando de experimentar, o meio que você convive foi te desencorajando, você foi parando de experimentar assim, a sua criatividade, e ela fica mais atrofiada. Aí você tem a sensação de que você não é criativo. Você tem ali um grau de criatividade, que a gente fala no psicodrama, se você não tem criatividade, se a sua criatividade é zero, você morre, né? Você vai ser um ser inerte. Então todo mundo tem, mas algumas pessoas talvez estejam mais enferrujadas, outras pessoas praticaram mais isso, treinaram mais isso, né? Se engajam com isso e isso acaba sendo, vamos dizer assim, um braço mais bem desenvolvido. Então todo mundo tem essa ideia de que eu não tenho criatividade, eu prefiro pensar assim, a sua criatividade talvez esteja meio atrofiada, né? Ou talvez você não está sabendo olhar para os lados onde você é criativo, você não reconhece a criatividade que você tem, aí você não valida ela, e você deixa de observar que você tem criatividade em várias outras coisas, mas talvez você não seja um artista. Você concorda? E aí você tá... Eu concordo, sim. Eu só estou pensando um pouco, né, que é uma coisa que a gente fala muito no psicodrama, também na questão da adequação, né? Você fala, a criança ela é muito espontânea, você dá uma ideia, ela já foi no sim e, né? Então ela já entra. Mas eu fiquei pensando também, não é em todo lugar que você pode chegar e ir fazendo algo, né? Ou, por exemplo, faz uma proposta e você monopoliza o palco, por exemplo, ou fica tirando um pouco o papel das pessoas. Fiquei imaginando um pouco essa questão da adequação. E aí já vou emendar no nosso outro tema de hoje, que é a questão da ansiedade na pandemia. E eu acho que a gente está vivendo, assim, as pessoas estão lidando de várias formas diferentes. Eu acho que muitas pessoas não reconhecem, né, o que é uma ansiedade e tal. Mas também não estão se dando essa possibilidade de experimentar que você propõe, de experimentar recursos diferentes. Me parece, por exemplo, que as pessoas querem viver da mesma forma, como se não houvesse um contexto de pandemia, né? Não é a mesma coisa. Então, a adaptação não é só você, sei lá, colocar máscara e passar um álcool gel. Tem todo um contexto, né, de pandemia, de pensar mais no outro, de experimentar os recursos, mas eu percebo, não sei você, então eu queria que você desse a sua visão sobre isso, mas o que eu percebo é que as pessoas estão muito voltadas para elas mesmas e não para a questão do coletivo. Então, eu acho que aí perde um pouco da questão da adequação. Fica meio inadequado, não sei, mas isso é a minha visão, né? Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso e contasse um pouco o que você está percebendo das estratégias que as pessoas estão usando. Mas não é todo mundo, tá? Eu acho que tem muita gente adequada, muita gente realmente saiu da zona de conforto. A gente vê, assim... muitos relatos de pessoas que aprenderam muitas coisas durante a pandemia. Até teve aquele comercial que eu te falei, que tem uma pessoa que parece com você, e que eu achei muito legal, mas eu não vou falar qual é, né? E que as pessoas vão contando o que fizeram de novo na pandemia, o que aprenderam. Então, enfim, passo a bola aí para você. Sim. Essa coisa da adequação é importante, né? Tanto no que a gente está falando de criatividade, que de fato, né? A maneira como eu penso, eu acho que a criança ela tem muito de uma criatividade, mas que ela, claro, vai precisar, em algum momento, fazer com que ela seja, vamos dizer assim, adequada e, por exemplo, não fique o tempo inteiro ali monopolizando o palco, como você falou. Acho que isso é um bom ponto, de fato. Aí eu vou falar, assim, de uma percepção, claro que eu vou lendo, assim, acho que não sou... Estou vendo até pelo que tu está falando que não sou só eu que penso isso, mas é um recorte meu, assim, eu acho que esse desafio da gente conseguir pensar mais no outro, eu acho que a pandemia escancarou um pouco isso, porque a sensação que eu tinha é que a gente já tinha uma dificuldade já anterior à pandemia de conseguir ter esse pensamento coletivo, né? Algumas pessoas com quem eu converso
que tiveram experiências de morar em outros países, com culturas muito diferentes, relatam que, inclusive, isso é uma coisa que é mais ressaltada, a gente tem, dependendo do país, claro que você compara, mas ela é muito presente no Brasil e é um pouco diferente em alguns países, por exemplo, que já tem um pensamento coletivo do tipo, desde as coisas básicas, eu não vou jogar isso aqui no chão, porque essa rua é de todo mundo, né? Essa rua também é minha e ela é dos outros, ela é compartilhada. Uhum. E a sensação que eu tenho aqui no Brasil, a gente ainda vive uma lógica muito individualizada. Assim, e aí quando você está numa pandemia onde pouco, assim, talvez você não seja uma pessoa que vai ter nenhuma complicação por se contaminar, então eu não preciso me preocupar, né? Esse é o pensamento individual que eu venho observando e eu acho que esse desafio que estou trazendo, ele é uma oportunidade de a gente conseguir repensar isso. Não sei como é que a gente vai sair disso, né? Algumas pessoas dizem, não, a gente vai sair diferente. Eu lembro de uma colega me dizendo assim, não, as pessoas agora aprenderam que quando estão gripadas elas não podem ir para o trabalho, ou se elas vão para o trabalho elas vão ter que ir de máscara, que é uma coisa que no Brasil a gente nunca usou máscara quando está gripado, né? E, por exemplo, no Japão, você está resfriado, você usa uma máscara e acabou, né? Tipo, por conta do outro, que você já está contaminado, mas você não quer contaminar o outro. Eu, às vezes, tenho a sensação, eu sou um pouco pessimista, eu tenho a sensação de que em algum momento a gente vai esquecer e vai voltar aí gripado para o escritório, sem máscara, sabe? Tem essa sensação. Mas talvez não, eu espero estar errado com isso, assim, eu acho que esse desafio de... O Christian Dunker fala disso também, desse desafio de conseguir pensar no outro, e tirar a gente dessa coisa muito autocentrada, é uma oportunidade que ela tá colocando aí pra gente. Mas eu tô com a mesma sensação de que tem uma parcela da população que está vivendo numa realidade muito né? Então, eu não tenho problema, se eu já me contaminei, como eu me contaminei, né? E aí, então, eu poderia dizer, eu tenho agora aí 3 meses de janela imunológica, eu posso sair sem máscara na rua. Não posso, né? Por mais que eu não tenha chance de me recontaminar por um período que eu não vá transmitir, que imagem que eu passo para quem cruza comigo na rua e me vê sem máscara? Tipo, se ele tá, talvez eu possa também, né? Não, tipo, todo mundo tem que usar como uma forma até de estímulo, né? Dizer assim, gente, é muito sério o que tá acontecendo. Acho que ontem a gente bateu um recorde de mortos na pandemia, ou seja, a gente tá morrendo mais gente agora do que estava morrendo naquela época que estava todo mundo trancado em casa, né? Mas parece que isso não entra da mesma forma, porque a gente está vendo festa, a gente está vendo, especialmente gente da minha idade, que segundo os profissionais de saúde agora o público que mais está no hospital é o pessoal da nossa idade, porque a gente, assim, cambou, está indo para festa, indo para praia, não sei o quê, e está se contaminando a rodo, né? E contaminando muita gente que... Eu tenho um caso próximo a mim que a pessoa resolveu encontrar a mãe antes do Natal, só a mãe e o pai, estava contaminada, não sabia, contaminou a mãe e o pai ficou mal, a mãe morreu. Nossa. Né? Então, aí você pensa, como é que você vive depois que você passa por isso, né? Tipo, é uma marca inapagável, indelével, né? Então, acho que eu falei muito, não sei se eu respondi a tua pergunta no final, que eu viajei aqui. Não, acho que você está dando sua visão do que está acontecendo na pandemia. Eu fico pensando um pouco que também esse jeito de lidar, eu acho que de alguma maneira é uma defesa, mas ela não é uma defesa criativa, né? Ainda você fala, sem criatividade a gente morre. Então eu penso que são exemplos de não criatividade, né? Porque, e aí você trouxe o seu próprio exemplo, né? Acho que você pegou Covid e tal, e que se curou, se tratou, mas que você segue todos os protocolos, porque a gente está vendo todo esse desastre, todo é por conta de efeito manada. Então, quer dizer, eu vejo você fazendo, então eu quero fazer igual. A minha maior crítica, mas é uma opinião pessoal, e tem muita gente que pensa diferente de mim. Então, qualquer pessoa pode pensar diferente de mim, eu não sou dona da razão, essa é a minha visão. Então, muita gente foi viajar. Mas ali tá vazio, não sei o quê. Eu conheço quase, sei lá, 98% das pessoas que eu conheço foram viajar. Mas eu não fui. Porque eu penso assim, que se eu vou e eu falo, mas é porque eu não tô bem, e eu vou porque eu preciso, o outro também vai pensar a mesma coisa, e o outro também, Isso é um efeito manada. E aí quando a gente vê, todo mundo foi viajar, né? Outro exemplo foi que a Bahia virou uma referência de protocolo,
de Covid, só que aquilo, todo mundo acabou indo para lá, porque eu vi uma matéria, falei, bom, agora vai todo mundo para Bahia, porque eles são referência de protocolo, e de fato eu conheço umas 5 pessoas que foram para lá no Natal ou Ano Novo, né? Aí a sorte é que ninguém pegou, não levaram e não trouxeram também. Mas eu não sei, eu fico pensando que não é criativo desse jeito. Então fica parecendo que mas não é. É querer adaptar a um contexto antigo a um contexto que é novo. Penso eu, assim, mas posso estar enganada também, isso é uma visão, né? Sim. Eu olho essa questão pelo aspecto da espontaneidade que a gente fala, né? Que é essa, para mim, a espontaneidade como a gente, acho que está até no livro, assim, alguém do psicodrama comenta assim, tipo, você pode ter uma pessoa que é muito criativa, mas é uma pessoa que usa a criatividade para fazer o mal, né? Mas se tem as pessoas que são criativas e espontâneas, que são aquelas que conseguem, porque eu penso muito na espontaneidade como essa habilidade de eu conseguir ser adequado, e a adequação tem a ver com o quê? Com aquilo que faz bem para mim e para o outro. Não é para mim ou para o outro, né? É uma coisa assim que eu penso na relação. Então, quando eu tenho uma estratégia de, eu vou viajar porque eu preciso, eu estou pensando muito no meu bem-estar, e talvez de fato isso te faça um bem. Mas, e o outro? Como é que está o outro nessa relação? Tipo, será que isso vai fazer bem? Será que você ir para o litoral, onde tem uma estrutura hospitalar muito diferente, por exemplo, que tem em São Paulo, e você contamina a população local, e essa população local não tem acesso a tratamento? Isso é o pensamento coletivo, né? Eu brinco muito, eu uso muito esse exemplo daquele filme Mente Brilhante, né? Que o pano de fundo da teoria que ele apresenta no filme é o quanto que eu tenho que saber pensar no outro para isso ser melhor para mim. Ele tá lá no bar, paquerando as meninas, e aí ele percebe que todos os amigos deles querem ir conversar com a mesma mulher. Ele fala, meu, se eu for conversar com a mesma mulher, e ele começa a fazer toda uma analogia com isso e cria uma teoria, que é uma teoria famosa, do quanto que é importante a gente ter esse pensamento que eu gosto de chamar de um pensamento ecológico. Assim, talvez no curto prazo eu ir para o litoral é bom para mim, mas no longo prazo, para mim e para os outros, talvez não seja bom. Porque, tipo, se eu vou lá e contamino alguém, mesmo que eu fique bem, enfim, a pandemia vai se alastrando, que é o que aconteceu com a gente, né? A gente nem fez um isolamento muito severo e a gente nem, tipo, escancarou. A gente ficou no meio do caminho, então a gente está tendo contaminação constante há, sei lá, 10 meses, né? Então, se eu penso assim, tipo, eu não vou me cuidar tanto porque eu não sou público de risco e tal, no curto prazo me facilita, porque aí eu tenho umas facilidades, eu não uso máscara, não sei o quê. Mas isso me leva a ficar um ano, né, nesse sistema de isolamento social, que prejudica a economia, que mata a gente, faz um monte de coisa, e isso me traz prejuízos, no final das contas. Posso perder gente da família, posso perder emprego, enfim, muita coisa pode acontecer. Fora sobrecarregar os nossos colegas profissionais da saúde que estão super estafados, em burnout, e eu penso muito neles, muito, muito. Eu não sou da linha de frente, eu acho que diretamente eu conheço uma pessoa que é de linha de frente, eu vi depois os posts de mais 2 pessoas que eu conheço que são linha de frente, ou 3, mas assim, gente, eu acho que é ter uma certa compaixão pelos profissionais, né? Porque se todo mundo estafar, quem que vai cuidar? Né? Mas enfim, é que eu sou meio radical mesmo. Ontem na minha terapia, minha terapeuta falou que era até meio rígida comigo, e eu concordo. Mas ok, assim, eu tô bem com isso, até me fazer mal. Então vamos ver até quando eu também aguento ficar nessa rigidez. Outra coisa que eu fiquei pensando, numa analogia, assim, essa questão de pensar no outro, é que você trouxe o improviso. Eu acho que o improviso, eu adoro, gente, né, fazer jogos de improviso, que saudade que eu tenho disso. No presencial, né, no online é legal, mas é bem diferente, né, e até para fazer improviso, você tem que prestar muita atenção no outro para poder oferecer algo ali na cena, né. Então, eu não posso chegar fazendo, porque estou improvisando, né? Você devolve de acordo com o que a pessoa está trazendo. Então, a gente tem que ficar muito de olho no entorno, na cena, porque senão atravessa, fica uma cena horrorosa, né? Sem pé nem cabeça. Aí aquele programa de TV, é tudo improviso, não tem mais, né? Até o apresentador do psicodrama também,
o Márcio Balas, né? Ele fez psicodrama também. Então, você vê ali tanto o teatro de improviso como conceitos de psicodrama. É muito legal, né? Eu acho que o que falta é isso também. A gente não achar que improviso é só adaptar, né? Mas tem um todo, prestar atenção, ter um repertório, descobrir repertórios novos. Super. Super. A gente tinha um dos princípios da improvisação é de que você tem que sempre entrar para ajudar o outro. Então, para ajudar o outro, né, e um ajudar adequado, né, assim, tipo... Então, eu lembro que quando eu começava a fazer trabalhos, assim, com isso, muita gente que vinha para fazer esses trabalhos era gente que não era do teatro, não era de nada disso. Então, é gente que tem uma disponibilidade, vamos dizer assim, de se expor muito diferente. Então, uma das coisas que a gente treinava é assim, você começou uma cena, né, tipo, você tá lá num grupo, sei lá, 4, 5 pessoas fazendo uma cena, mas tem uma pessoa no palco ali. Você percebe que para ela tá difícil, você não vai entrar e dizer assim, então, me mostra aquele passo de dança. Como é que é mesmo aquela música que você criou? Canta aqui agora. Você não vai fazer isso. Porque isso é entrar não para ajudar. Se você percebe que o outro está com dificuldade, você vai entrar para, tipo, sabe, tirar um pouco do foco dele, deixar ele um pouco mais tranquilo. Você vai dar uma oferta generosa para ele. Então, a gente trabalhava muito isso na improvisação. Eu acho que, por isso que eu brinco, algumas pessoas me escutam falando isso assim, eu acho que a improvisação teatral tem a possibilidade de a possibilidade de curar o mundo, assim, né? Porque se você aprende a olhar para o outro, escutar o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo, e você consegue entrar para, de fato, colaborar, para ajudar com adequação, nossa, isso, imagina isso em larga escala, né? Assim, um pouco do que o Moreno pensava com o psicodrama, né? O quanto você pode curar o mundo se você conseguir encontrar essa criatividade e espontaneidade no coletivo. Moreno, para quem não sabe, é o criador do psicodrama, que é essa abordagem que eu e o Marcos trabalhamos, estudamos, e que tem essa visão, né, de que as pessoas são espontâneo criativas e que isso é importante e que para sobreviver a gente vai sobreviver em grupo, né? Então eu acho isso e que tem tudo a ver também, porque eu só desenvolvo minha espontaneidade e criatividade na relação, né? Você traz um conceito aí que pra gente tem um nome, mas que popularmente seria empatia, né? Hoje o pessoal de neurociências e o pessoal da cognitivo comportamental chama de teoria da mente, né? Que é perceber o outro e agir de acordo com isso, né? Levando em conta o outro, que isso seria uma parte evoluída do cérebro. Mas acho que a gente não está muito evoluída ainda. Precisamos improvisar mais. Precisamos improvisar mais, E hoje as pessoas estão assistindo, estão quietinhas, né? Geralmente o pessoal pergunta bastante e comenta, né? Então vamos ver se alguém dá algum exemplo de coisas novas que desenvolveu aí na pandemia. Marcos, me conta uma coisa nova que você aprendeu na pandemia ou que você fez de diferente? Deixa eu pensar, foi mais de uma, na verdade. Assim. Eu comecei isso é uma coisa bem legal que depois eu usei também com os meus pacientes. Eu comecei a fazer exercícios de escrita livre, sabe? Então eu pego às vezes assim, tipo, agora eu não tenho feito todo dia, tinha época que eu tava fazendo todo dia. Pego assim, tipo, 10 minutos, eu boto um cronômetro no celular, tiro o celular de perto para não ficar vendo nada, não pode ter uma distração, assim, de ficar... Boto a caneta no papel e eu começo a escrever exatamente o que está se passando na minha cabeça. Durante 10 minutos eu não posso tirar a caneta do papel e eu tenho que narrar. Então, se em algum momento eu falo assim, nossa, agora eu não sei o que escrever, eu fico escrevendo, nossa, agora eu não sei o que escrever. E eu sigo sem saber o que escrever porque eu não tenho mais assunto. Você fica fazendo isso, às vezes você fica tipo 5, 6 minutos, até que em algum momento parece que vem alguma coisa... um pensamento atravessa, aí você registra isso no papel. Agora eu lembrei que eu tenho que ir no mercado e por conta disso eu comecei a ficar preocupado porque eu deveria ter ido no mercado e não fui, estou aqui fazendo esse exercício que eu não sei onde vai me levar. E é muito maluco, assim, porque aí chega um momento, aquela história do ato falho, ela aparece na escrita também. Você escrever uma palavra, escreve outra. E aí isso para mim tem sido assim, fonte de muita observação, de algumas ideias que me ocorrem, assim, e tenho gostado muito do exercício, assim. Então, para mim, esse foi um dos hábitos que eu mais gostei de desenvolver, assim, porque eu também tive momentos, assim, de ansiedade, de muito medo, assim, sabe,
será que vai voltar um dia a ser um pouco melhor do que é agora? Ou será que a gente vai viver numa constante, sabe, preocupação, isolamento? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sinto falta dos encontros coletivos, né? Tipo assim, encontrar presencialmente as pessoas, assim, até no nosso grupo de estudo lá do Daimon. Porque eu acho que tem uma coisa de você, quando você está em grupo, você se autoriza a perder um pouco mais de tempo, sabe? Você consegue fazer um comentário com alguém, você estende a conversa depois. Tem uma coisa assim que é do pessoal, que eu acho que a gente ainda não consegue fazer na tecnologia, que eu sinto muita falta. Então eu passei por momentos assim de umas ansiedades. Então eu fazia terapia, mas eu senti assim, eu queria alguma coisa a mais. E eu sempre gostei de escrever. Assim, tipo, gosto de escrever às vezes textos de humor, textos assim que vem na minha cabeça. Então, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então eu tenho feito esse movimento assim de escrever, e tem sido muito, muito interessante. É uma coisa que eu passei a usar com os meus... Eu comecei a estudar e comecei a usar com alguns pacientes que tem dado certo. Assim, então. Nossa, muito legal mesmo. Ó, e a Adri Garcia e a Lu Momesso estão comentando também que gostaram dessa ideia. E a Lu complementa, né? Escrever e despertar os sentidos. Gente, conta aí o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram de diferente. Olha, É isso, eu ia te perguntar de você. Você desenvolveu alguma coisa nova? Olha, nova não, mas eu tirei um monte de coisa da frente. Estou terminando de escrever a minha monografia de nível 3. Para quem não sabe, a gente tem umas titulações no psicodrama, essa é a terceira para supervisor, e a gente sempre tem que defender um artigo ou uma monografia. Isso está mudando, né? Mas quem já fez antes tem que entregar, e eu botei para frente, assim. Desafoguei livro, filme, série, essas coisas. E eu estou fazendo atividade física com personal online, então isso é uma novidade para mim também, porque eu sempre fui de academia e eu não estou indo também já na academia desde março. Só que começou a me incomodar, assim, não mexer o corpo, né? Ainda eu trabalho o tempo todo sentada aqui, neste mesmo espaço, então começou a me incomodar, o corpo ficar parado. O corpo foi sentindo, dor nas costas, engorda, não sei o quê. E aí eu vi um post de uma amiga minha, falei, amiga, eu vou te pagar, você faz online, e aí a gente está fazendo online. Isso é uma novidade, eu estou amando, assim, adorando. Que legal. E isso também me ajuda a controlar a ansiedade mesmo, a ansiedade física, né? Porque como eu sempre fui de atividade física, eu tirar isso no começo eu fazia sozinha, mas depois vai cansando, né? Você vai enjoando. E aí eu fiquei um tempo sem fazer e agora eu tô fazendo desse jeito. Sim. E aí procurei vídeo diferente, participando de curso. Aí finalmente entrei em curso que eu não teria entrado, né? Fazendo um curso de neurociência da PUC do Rio Grande do Sul, que é AD, fazendo laboratório de jogos online do IUD, IOSO. Acaba essa semana, né? Então fui experimentando outros recursos aí, também encontrando formas diferentes de trabalhar, mas nessa linha. Agora essa da escrita eu achei muito legal. Assim. Eu acho que essa questão da gente atender online foi uma coisa que a pandemia nos exigiu uma criatividade muito grande, né? Assim, tanto para a gente que vem do psicodrama e que tem uma coisa de usar mais a expressão corporal, o movimento, a ação, como para outros colegas que nem são do psicodrama, né? Assim, a gente teve que se adaptar de uma forma muito rápida, né, para fazer esse atendimento, porque eu tinha pouca experiência, assim, então os poucos atendimentos que eu fazia online, ainda para mim eram muito, assim, tipo, a velha prática, né, a velha e boa prática do diálogo, né, da conversa, enfim. Mas aí a gente começa a ver que tinham colegas fazendo coisas diferentes e dando certo. Lá no Daimon, para mim, foi uma escola nesse sentido, assim, de ver as pessoas conseguindo fazer outras coisas, assim, nossa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então hoje eu tenho feito jogo de improviso, né, escultura, tenho feito jogos de papéis e tem funcionado, assim, muito bem, né, até com uma coisa legal que é, tipo, às vezes eu peço para a pessoa montar uma escultura com coisas que estão no ambiente dela, né, que no nosso consultório, às vezes ela teria que escolher coisas que estão no nosso consultório, mas ali tem coisas que são dela, e tem a história dela, a memória dela, né, então a gente consegue, tipo, uma coisa que até então era eu lembro que para mim era assim, nossa, tipo, atender online, nossa, vai ser... E hoje está sendo super interessante, até com a possibilidade de imaginar que um dia eu posso morar em outro lugar
e continuar atendendo as pessoas que eu atendo. Sim. É muito legal isso, né? De usar os objetos das pessoas mesmo. Sim. Aqui tem aqui é Si Eu Ribeiro. tô... Ribeirão. Nepsis de Ribeirão. Falando sobre o Congresso de Psicodrama Brasileiro, que foi exclusivamente online, que foi uma experiência histórica e fantástica, né? Também achei, viu? E a Lume tá falando que ela tá fazendo diário na pandemia, né? Então, e aí ela tá dizendo que é de adolescente, mas não é não, viu, Tita? Na verdade a Lume é a Tita, né? Aí, Nepsis Ribeirão, que é helenice, né? Foram criados ambientes incríveis. Eu participei. Você participou, Marcos, do congresso? Participei, sim. Inclusive participei de uma vivência com a Mari Garbim e com a Roberta. Ah, sim. São nossos colegas, para quem está se perguntando, são colegas que estudam com a gente no Daimon. E eu achei incrível. Nosso grupo. Muita coisa legal, assim. Então, acho que a pandemia, enfim, exigiu de todo mundo muita criatividade, assim, né? Quantas empresas... Ontem mesmo eu estava numa reunião com um cliente grande, porque eu também trabalho com empresa, de um desses grandes bancos aí que a gente tem, e ela estava contando assim, não, o banco já está estudando juridicamente como é que a gente vai manter o home office mesmo pós-pandemia, porque eles perceberam que é possível agora. Tipo, era uma crença muito grande de que não dá para fazer home office com o pessoal administrativo, que tem muita coisa que tem que estar no mesmo ambiente. A pandemia veio, forçou todo mundo a ir para casa e se encontrou um jeito de trabalhar com as pessoas em casa. Então, uma coisa que era impensável, assim, então, assim, até essa pessoa da RH me falava, eu imaginava que isso fosse acontecer daqui a 10 anos. E aconteceu, tipo, em um ano, porque forçou. Então, tipo, exigiu da gente essa criatividade, assim, de como é que a gente... Bom, agora não é mais se dá para fazer, agora é como é que a gente vai fazer. Eu tenho um TEDx, um cara que eu gosto muito, ele é um artista plástico, e ele desenhava, e muito cedo, na vida dele, ele começou a desenvolver, ele teve um problema de sistema nervoso, ele tem um tremor na mão que não tem como tratar. E aí ele falou assim, bom, agora minha carreira acabou, porque minhas mãos tremem, ele não consegue segurar um lápis com firmeza para fazer um traço. E aí um dos médicos que ele procurou, ele falou assim, olha, não tem o que fazer, você vai ter que se adaptar. Então acho que a questão não é se você pode ser um artista plástico, é como é que você vai ser um artista plástico com esse tremor na mão. E aí ele faz obras incríveis, incríveis, usando o tremor da mão como um artifício. Então ele faz coisas, por exemplo, como se fossem pontos, né, tipo, meio tortos mesmo assim, só que ele faz isso numa obra muito grande, sabe, numa tela gigante, e forma uma imagem linda. Então acho que a pandemia para mim vem muito nesse sentido, assim, não é mais se a gente consegue ou não consegue trabalhar de casa, é como é que a gente vai trabalhar de casa, porque não tem como não trabalhar de casa para uma parcela da população. Algumas, de fato, têm que ir para o ambiente físico, e aí não tem jeito. Mas para uma grande parte, a pandemia botou isso, olha, agora não é mais se dá ou não, é como. Né? E aí esse como a gente tem que ter essa criatividade para achar esse caminho. E aí a gente achou. E de novo, a história do contexto, é do momento, né? Lógico, sempre tendo em vista as experiências passadas, futuro, mas olhando o contexto presente, como que eu faço com isso? Porque eu percebo que as pessoas que estão esperando voltar como era antes são as pessoas que estão sofrendo mais de ansiedade, que ficaram presas e leva até uma falta de prazer nas coisas, porque fica presa no passado. Antes era assim, então quando voltar e tal. E aí isso acaba gerando uma ansiedade porque não tem previsão mesmo, então não consegue fazer um plano e tal. E eu percebo que essas pessoas são as que estão mais sofrendo. Né? Mas é difícil olhar mesmo para o presente, para o contexto, né? Isso é o que eu tenho hoje. Mas isso também é super criativo, né? Nesse sentido. É tipo ter ingredientes em casa de comida, você olhar e falar, vou fazer o que com isso, né? Então, eu acho que isso obriga também a gente a olhar o momento, né, Marcos? Super. E eu não sei se para ti isso aparece, mas para mim uma coisa que vem ficando clara é que algumas pessoas vão ter que
a gente não sabe se vai voltar a ser como era antes, né? Existe uma grande chance de que não volte a ser como era antes. Volte a ser, pode ficar melhor do que está agora, mas a gente não sabe. Então eu acho que tem uma espécie, acho que talvez seja cedo para falar, mas talvez a gente vai ter que fazer um luto aí de se despedir desse jeito que era e que talvez não vai ser mais exatamente como era, porque, enfim, as variantes do coronavírus vão continuar existindo. Quem estuda isso fala que assim, é como uma gripe, vai ter sempre mutações, só que é um vírus mais, enfim, mais perigoso que um vírus de uma gripe. Então, você vai querer arriscar, de fato, sei lá, tá com a sua avó de 98 anos, né, o tempo inteiro, como você às vezes está, né, tem gente que convive muito próximo do parente, vai ter que, às vezes, pensar nisso. Às vezes você não tem, às vezes você mora com seus avós, então tipo, vai ter que cuidar de você, porque você não vai talvez se expor tanto para não levar isso para eles. Mesmo com vacina, né, porque a vacina vai cobrir uma boa parte, mas não vai cobrir todo mundo. Então, essas são as dúvidas, assim, que eu entendo que as pessoas têm. Eu vejo pessoas que estão nesse lugar de suspenso, assim, de, não, vou primeiro esperar voltar as coisas como era, aí eu volto a me organizar. Pode demorar e pode não voltar a ser como era. Então, eu também concordo com você. Eu não acho que vai voltar como era antes, nunca. Eu acho que especialmente quem viaja ao exterior, assim, nunca vai ser a mesma coisa. Viagens para a Ásia, para a Europa, nossa. Mas aí eu tô falando de uma parcela muito pequena, né, lógico, bem privilegiada. Mas nunca vai ser a mesma coisa, eu acho. A gente tem que viver com o que tem hoje, né? Isso que é a verdadeira adaptação, a verdadeira espontaneidade e criatividade, né, Marcos? Eu vou aproveitar e pedir para você deixar algumas dicas aí, algumas sugestões, se é que tem, né? A gente sabe que não tem receita de bolo, mas dá algumas dicas aí, aí a gente já vai encerrando. Tá bom. Acho que algumas eu comentei, mas vou retomar aqui, porque talvez tenha gente que entrou depois, assim, que eu acho que vai nos ajudar, assim, do ponto de vista de manejar essa ansiedade, é tudo que nos chama mais para o presente. Então, tem pacientes que adotaram um cachorro ou gato, e funcionou super bem, assim. Muita gente aderiu às lógicas dos exercícios físicos, como você mesmo estava falando, você sentiu falta, né, e foi procurar um personal online, porque o exercício físico parece também que dá uma aterrada, dá uma centrada, assim, a gente está ali, né, concentrado. Eu acho que a ideia da escrita para mim funcionou bem, e para alguns pacientes funcionou super bem, porque, de novo, né, você está ali escrevendo, você pode até estar pensando no futuro, mas você tem que estar escrevendo alguma coisa e um pouco presentificando aquilo, e a escrita, esse processo de pensar e escrever, é muito similar ao de pensar e falar, né? Quando você vai pensando, escrevendo, pensando e falando, você vai já se lendo, se ouvindo e elaborando alguma coisa. Eu acho que tudo que ajuda, tudo que nos exige uma criatividade e nos é prazeroso, vale a pena. Então, eu soube pela minha esposa que uma das coisas que mais se vendeu durante a pandemia foi máquina de fazer pão. Né? Tipo assim, durante um período na Amazon, durante a pandemia, era o item mais vendido disparado. E eu acho que faz um certo sentido, porque assim, é uma forma de você botar a sua criatividade, porque a máquina de fazer pão, você tem que criar a receita, misturar, enfim. Então, muita gente foi para a cozinha, né, foi assim, experimentar a sua criatividade na cozinha. Quem tinha a possibilidade de ter um vaso, um pequeno jardinzinho, alguma coisa assim, tipo, começou a cultivar coisas. Então, acho que tudo que nos exige criatividade, leitura, né, então, tipo... eu, por exemplo, eu falo de empatia para a empresa, né? As pessoas me falam assim, como é que eu faço para ter mais empatia? Você tem algum livro para sugerir? Tenho, tipo, qualquer livro que você goste de ler que seja de história, sabe? Vai ler Harry Potter, vai ler, tipo, sei lá, o que você quiser que seja de história, porque você ler tecnicamente sobre empatia vai te ajudar a entender, mas o que vai te ajudar a ser mais empático é você ler a história lá e ver um personagem e se imaginar no lugar dele e sentir alguma coisa porque ele está no momento assim. Então acho que às vezes vem disso, assim, tipo, você lê uma coisa que você gosta, não ler uma coisa só como eu me vi fazendo em alguns momentos, de estar agindo pela produtividade, pela noção de, sabe, de ser produtivo. Às vezes é importante que você use seu tempo para não ser produtivo. A gente está num momento que muitos clientes meus que hoje estão no mercado de trabalho, é uma reunião atrás da outra, né? E aí você sai da reunião e você tem as responsabilidades da casa, de limpar, de cuidar do filho. Então, assim, eu vou falar uma coisa que tem que falar com muito cuidado, que às vezes não dá, mas
dentro do que é possível, achar um momento para você não ser produtivo. Então, assim, sabe, vou ficar olhando para o horizonte, vou meditar, vou ler um livro, sabe, de romance, de ficção científica. Eu acho que a gente precisa... Quando você está lendo um livro, você não está preocupado com o que está acontecendo, né, isso, aquilo. Então, tudo que presentifica ajuda a gente a fazer esse manejo. E, claro, puxando a sardinha para o nosso lado, que eu acho que realmente ajuda, a psicoterapia é fundamental, porque essas estratégias são estratégias que ajudam a manejar, mas muitas vezes se você entende um pouco mais do que está acontecendo, você se compreende, esse manejo fica ainda mais fácil, às vezes até parte dessa ansiedade ela começa a se diluir, se não some, né, porque em muitos casos eu acho que realmente não some, mas ela fica num lugar menor, né, e a gente vive um pouco mais fácil. Acho que é isso. Com certeza, você falou uma coisa super importante que eu acho que deveria ser para a vida, né? Essa cobrança por produtividade, tem que estar fazendo coisa o tempo todo, tem que estar com a cabeça cheia o tempo todo, e a gente não lida com os vazios que são super importantes, né? A gente precisa de uns vazios, uns descansos para a mente também, porque cabeça cansada leva a muitos adoecimentos, né? Físicos, inclusive. Super. Mas legal, Marcos. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu fiquei curioso, assim, de também poder te ouvir, assim, porque você tem mais experiência clínica do que eu, então, assim, e trajetória também, né, como psicólogo, enfim, eu queria até aproveitar esse momento para também aprender um pouquinho, assim, do que tu tem de dica, o que tu percebe, assim, tem funcionado para ti ou para pessoas que tenham trabalhado. Eu acho que não é muito diferente do que você está falando, especialmente lidar com o que nós temos hoje, né? Então, lidar com o contexto mesmo, qual que é a situação hoje, qual é a realidade, e puxar para o chão mesmo, para aterrar mesmo. Agora, eu sempre fui adepta da atividade física, eu acho que aquela combinação, né? Atividade física, alimentação, cuidar da mente, das emoções, que é um super clichê, mas eu percebo cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é isso mesmo, que está tudo ligado, você trabalha fora, trabalha dentro, trabalha dentro, trabalha fora. Porque está tudo ligado. Buscar também coisas prazerosas, mas isso sim, a gente sabe que chega num nível que fica difícil encontrar coisas prazerosas mesmo. E aí, quando chega nesse ponto, algumas vezes recomendo a psiquiatria, outras aí eu aperto mais nas sessões mesmo, de entrar com cognitivo comportamental, assim, tarefa mesmo. Uhum. Trabalho bastante com desafio. Hoje, eu também tenho compartilhado mais as coisas com os pacientes no online, até por conta de isolamento. Acho que 90% dos meus pacientes seguiram ou seguem mais à risca mesmo os protocolos. Basicamente isso. E assim, tudo dentro do possível, mas sem pensar muito projetando para o futuro, mas assim, também não abandonar os planos, ter rotina, porque isso é importante para garantir uma certa segurança e um certo controle, que a gente não tem, mas é uma sensação de mínima de controle. A rotina é super importante, mas manter, né, relações, amizades e tal. E descansar um pouco da telinha, né? Até eu cheguei num ponto assim de estafa de tela e é isso, ler um livro, fazer outras coisas, ficar, você falou, olhar a janela, tomar uma cerveja, ouvir música, passear com o cachorro. Isso foi outra coisa que eu comecei a fazer na pandemia. Eu pego essas aulas online, assim, que tem no YouTube de dança, eu boto na TV da sala e eu e minha esposa, a gente fica 10 minutos fazendo aula de dança. A dança eu também tô fazendo. Eu peguei YouTube, aí eu falei, deixa eu ver uma dança que... Como que chama isso? Dance Fit. Mas eu gosto. Cada dia eu vou achando uma, eu vou fazendo, assim, a gente se diverte, porque a gente tem o nosso filho pequeno, ele gosta de dançar, então ele fica vendo a gente, se mexendo e tal. Isso eu tô fazendo também. Tem um cara chamado Marlon Alves, ele faz de reggaeton, é muito legal. Olha aí. Muito bom. Eu tô fazendo propaganda de quem eu não conheço. Mas eu gosto de dançar, eu resgatei a dança também.
Eu sempre quis fazer dança e nunca fiz. Então, tipo, agora, assim, beleza, não dá pra fazer, não vou me prestar aí pra um lugar agora. Eu sei que tem uma colega minha que é bailarina e dá aula ainda presencial, com menos gente, afastado, assim, eu não quero, mas não vou deixar para depois para começar a dançar, né? Então, tipo, comecei a fazer aula, assim, de vídeo gravado mesmo. Não, e retomei violão também, mas isso para fazer um presente no Amigo Secreto online. A gente estava dando coisas artísticas e eu ofereci uma música para minha amiga secreta. Aí resgatei o violão, deu bolha no dedo, mas foi muito legal fazer. Muito bom. E aí a gente, depois que a gente vai sair daqui, a gente vai lembrar de um monte de coisa, né? Sim. Mas é isso. Então, Marcos, queria agradecer a sua participação. Obrigada mesmo. Eu sei que você apertou seu horário para estar aqui com a gente hoje. Então, agradeço do fundo do coração. Nos vemos semana que vem no grupo, né? Ou na outra semana? Agora eu não lembro. É na outra sexta. É na outra, né? Para a gente estudar junto. Sim. Então tá, Mari, joia. obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de poder conversar contigo, enfim, de falar desse assunto que eu gosto, acho interessante. Enfim, obrigado mesmo. E quem quiser pode mandar mensagem para você no direct. Sempre. Pode? Claro. Legal. Então tá joia. Obrigada, Marcos. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.